Pessoal, só uma coisinha. No bloco anterior, eu falei sobre a caducidade e coloquei lá artigo 28. Eu falei do 35, inciso 3, do artigo 28 e do artigo 38. É artigo 27, no lugar do artigo 28, caducidade. Ao invés aí artigo 28, coloquei artigo 27. Tá joia? Me desculpe aí. Vai falar aí da transferência da concessão, artigo 27. Só uma observação. Aqui eu estou trazendo os principais tópicos que podem ser cobrados na sua prova. Então, é dever do candidato ler a lei completa. Você tem que pegar desde o artigo 1º até o último artigo lá da 8987. Combinado? Então, tá. Inclusive, por exemplo, eu não falei de contratação com terceiros no artigo 25, tem a subconcessão no artigo 26, tem a transferência do contrato de concessão no artigo 27, beleza? E outra coisa, uma última forma de extinção da concessão é a falência ou a extinção do concessionário, que é o artigo 35, inciso 6 da 8987. 35.6, falência ou extinção do concessionário. Ora, se o concessionário decreta falência, ou se ele é uma pessoa física, no caso aí da permissão, e vem a falecer, por exemplo, o contrato se extingue porque o contrato é personalíssimo, porque ele decorre de licitação. Beleza? Então, dá uma lida nela toda. Lê aí o 25 lá da transferência, o 26 da subconcessão, o 27 da transferência. E não esqueça de dar uma lida completa nesta lei. Beleza? Vamos falar agora sobre permissão de serviço público. É muito rapidinho, porque a parte maior nós já gastamos na concessão. Agora eu quero chamar a atenção de vocês. Então, olha só, falamos até agora da concessão de serviço público. O que é, as características, etc. Agora eu vou falar sobre o contrato de permissão de serviço público. Só que uma ótima notícia, é rapidinho. Por quê? O pior já passou. O pior eu falei da concessão, porque eu falei tudo sobre concessão. Agora nós vamos falar sobre a permissão de serviço público. A permissão de serviço público, eu vou chamar a atenção de você só para o que é diferente da concessão. Porque, olha só, eu posso ter concessão de serviço ou permissão de serviço. Quando que eu tenho uma, quando que eu tenho outra? Então, quais são as diferenças de um contrato de concessão de serviço para um contrato de concessão de serviço? A primeira diferença aí é quem pode ser permissionário de serviço. Quem pode firmar um contrato de permissão? Pessoa jurídica ou pessoa física. Aqui, ó, primeira diferença. Pessoa física pode instituir contrato de permissão de serviço público. Pessoa física pode ser permissionária de serviço público. Então, esses aqui são os permissionários de serviço público, ok? Lá na concessão, colega, só pessoa jurídica. Aqui, pessoa jurídica ou pessoa física. Eis a novidade. Pessoa física. Ok? Qual que é a outra novidade? A licitação. A licitação aqui, ela pode ser qualquer modalidade licitatória. Vai depender do valor. Qualquer modalidade licitatória. Depende apenas do valor. Então, pode ser tomada de preço, concorrência ou convite. Vai depender do valor. Ok? Porque lá na concessão, qual é a modalidade licitatória? Concorrência pública. Aqui pode ser qualquer uma. Vai depender apenas do valor. A outra e última, terceira e última diferença, olha só, é só isso. Mentira, mais duas coisas. Isso aqui é um contrato de adesão. Contrato de adesão. É isso que vai falar para você lá no artigo 40 da 8987. Contrato de concessão, gente, só está previsto lá no 40. Uma lei com vários artigos, só um vai falar de permissão, só lá no 40. E o que o 40 fala? O 40 vai falar que a permissão de serviço público é formalizada mediante contrato de adesão. E isso vai cair na sua prova. E o que é um contrato de adesão? É um contrato em que as cláusulas elas já estão previamente pactuadas quando chega ao particular. Ou seja,
A administração elaborou aquele contrato e o particular só assina. Já falei isso. Todo contrato administrativo é de adesão. A concessão também é um contrato de adesão. A lei foi expressa quando falou da permissão, mas o contrato de concessão também é de adesão, colega. Por quê? Porque todos os contratos administrativos, todos os contratos firmados pela administração são de adesão. Ou seja, as cláusulas já vêm pré-editadas, pré-fixadas pela administração pública. Ok? Então, todo contrato da administração é de adesão. Isso fere a autonomia da vontade? Não, porque a minuta desse contrato ela é publicada junto com o edital de licitação. E você pode impugnar o edital de licitação. Então, aqui, contratos de adesão, mas coloque a observação que todos os contratos da administração são de adesão. Última, e sim, última característica, esse é um contrato precário. Contrato precário. O que quer dizer contrato precário? O que quer dizer precariedade? Precariedade significa ele pode ser rescindido pela administração a qualquer momento, sem direito à indenização do particular. Lembra que na aula anterior eu falei da rescisão, da extinção, perdão, da concessão? E em todas gera direito à indenização? Aqui o legislador está falando o seguinte: particular, se você fizer comigo uma permissão e eu extinguir o contrato, você não vai ter direito à indenização. Isso significa precário. Significa que quando rescindido, sem direito à indenização ao particular, né? Como é que o particular chama aqui? Permissionário. Então, olha só, o contrato ser precário significa ele é rescindido pela administração sem que o particular tenha direito à indenização. Essas aqui são as principais características. Lembrando o seguinte, isso aqui vale para a prova fechada. Tá? Em uma prova aberta e uma prova subjetiva em que você vai escrever, você vai falar o seguinte: se é um contrato, como outro qualquer, é um contrato administrativo, se a administração der causa à rescisão, ela tem que indenizar o particular. Por quê? Olha, a lógica. Isso aqui é um contrato como outro qualquer. Então, se ela rescinde, se ela dá causa, ela tem que indenizar o particular. Só que isso só vale para prova aberta. Prova fechada, isso não vale. Na prova fechada, não vale. Prova fechada, você vai marcar a literalidade. Beleza? Então, aqui está o contrato de permissão. Eu só preciso falar isso aqui, porque todo o resto, anote aí, todo o resto é igual à concessão. Tarifa, política tarifária, continuidade do serviço, interrupção, responsabilidade, cláusulas exorbitantes, tudo é igual. Isso aqui são as diferenças para a concessão. Isso aqui são as diferenças para a concessão. O resto é igual. Então, qual que é a diferença? Aqui pode ter pessoa física, lá é só pessoa jurídica. Aqui qualquer modalidade, lá apenas concorrência. Ambos são de adesão, mas aqui está expresso. Aqui é precário, enquanto que na concessão sempre gera direito à indenização. Beleza? Então, esse aí é o contrato de permissão, muito simples, muito tranquilo. Vou ficar aqui para você dar uma olhadinha. Fixou aí, vou apagar aqui, porque nós vamos matar essa matéria agora, que agora eu vou falar para você sobre a autorização de serviço. Vem comigo aqui, matamos já a permissão. Então, você entendeu? O maior aqui é a concessão. Concessão que é complicado, porque é extenso. Então, tanto é que apenas um artigo falou sobre a permissão. Então, agora vamos falar sobre a autorização de serviço. Autorização de serviço público. Falamos da concessão, agora vamos falar da autorização de serviço público. Também aqui vou falar as diferenças. Autorização, o que é que vai cair na sua prova? Características da autorização. Primeiro, autorização não é contrato. A autorização é ato administrativo. Ok? Anote aí. É ato administrativo. Não é contrato.
Eu não faço contrato de autorização. Ok? Eu faço contrato de permissão e de concessão. A autorização é ato. Ou seja, eu firmo um termo de autorização. Eu firmo o termo de autorização. Beleza? Além disso, é um ato discricionário e unilateral. É um ato discricionário e unilateral. Como assim? Discricionário porque depende da conveniência e oportunidade da administração. Ela concede a autorização se ela tiver conveniência e oportunidade. Discricionário, conveniência e oportunidade. E unilateral. Unilateral porque ele é firmado pela administração. Tudo bem, tem outra parte, só que não é um contrato. Isso aqui não é contrato. Se não é contrato, falamos que é um ato unilateral, discricionário. Não tem licitação. Não há licitação. Por que que não tem licitação? Por causa disso aqui, ó. Porque ele é a curto prazo. E aqui sim, ele é completamente precário. Aqui não há dúvida. Ele é discricionário, não tem licitação, ele é de curto prazo e precário. Ele é uma coisa muito simples. Ele não é complexo como os contratos de concessão e de permissão. Por isso, ele não é precedido de licitação. A administração contrata quem ela quiser, sim. Por quê? Porque é muito pouco tempo, pouco prazo. E é precário, ou seja, é revogado a qualquer momento sem indenização. É revogado ou rescindido a qualquer momento sem indenização. Vamos a exemplos? É firmado com quem? Pode ser firmado tanto com pessoa física quanto com pessoa jurídica, ok? Firmado tanto com pessoa física quanto pessoa jurídica. Beleza. Vamos ver se você entendeu essa matéria aqui. Vou te dar um exemplo, você vai me falar se é concessão, permissão ou autorização de serviço. Ônibus, transporte público municipal. Transporte público municipal. Pode ser uma autorização? É de curto prazo? É precário? Não, é algo complexo. Então, esquece essa. Pode ser permissão ou concessão. Quando que vai ser uma, quando que vai ser a outra? Uma única diferença. Se a administração quer contratar só pessoa jurídica para executar o contrato, tem que ser concessão. Se ela contratar pessoa física e pessoa jurídica, pode ser permissão. Então, fica a cargo da administração, fica a critério dela fazer via concessão ou permissão. Existem alguns serviços que a lei já prevê que tem que ser concessão. Exemplo, água, energia, telecomunicação. Algumas hipóteses de telecomunicação tem que ser concessão. Rádio, permissão. Rádio é permissão. E o táxi? Táxi, serviço de táxi. Concessão, permissão ou autorização? Permissão, sabe por quê? Porque tem que licitar. Ah, professora, no meu município é autorização, passo de pai para filho, está errado. A ação civil pública, ação popular, está errado. Então, ó, transporte público, concessão ou permissão. Táxi, permissão, porque você faz o contrato com a pessoa física. Ok? Mototáxi, permissão de serviço público. E autorização, e exemplo de autorização. Lembra na época da Copa e das Olimpíadas? O Brasil ficou cheio de turista. Às vezes era necessário colocar mais linhas de ônibus para rodar. Mas vai rodar apenas por 30 dias, curto prazo. Então, o que a administração faz? Ela contrata empresas para fazer a suplementação do transporte. É um exemplo de autorização de serviço. Outro exemplo é a possibilidade de conceder a autorização quem trabalha com caminhão, com transporte, usa rádio PX para comunicar, isso é radiodifusão. A Anatel, ela autoriza que o pessoal de transporte use via autorização o sinal de rádio para se comunicar. Ok? Então, são exemplos aí de autorização, concessão e permissão de serviço público. Só uma coisinha, que é um detalhe assim, muito importante e que fugiu
A Lei 8987, ela regula o artigo 175 da Constituição, tá? A 8987, ela regula o 175 da Constituição. Então, concessão e permissão de serviço, e ali no meio também, entende-se também que a autorização está no 175, subentendida, isso, subentendida, está a autorização no 175. O que é que o 175 da Constituição fala? Incumbe ao poder público, diretamente ou por concessão e permissão, a execução do serviço. É isso aí tudo que nós estudamos. Então, ficou assim, falamos da concessão, expliquei ela que é uma coisa complexa, trouxe as diferenças aí da permissão e as diferenças da autorização. Beleza? Então, essas são as 3 formas que o Estado executa o serviço público de forma indireta, por concessão, permissão ou autorização de serviço. Próximo bloco aí, vamos trabalhar sobre as parcerias público-privadas.